feitiçaria africana, santos católicos e cartéis de drogas mexicanos. Normalmente você não pensaria que eles têm algo em comum, mas isso é porque você nunca ouviu falar de Santa Muerta. Esse é um movimento espiritual que a Igreja Católica chama de satânico e que 5 milhões de pessoas chamam de salvação. A amada e temida Santa Popular da Morte do México. Ela está tatuada nos soldados dos cartéis, tem velas nos balcões da cozinha da vovó e altares montados ao lado de bíblias e balas. Santa Muerte é apenas a ceifadora ou ela está escondendo espíritos africanos por trás de seu manto? Vamos explicar como africanos escravizados, indígenas mexicanos e colonizadores espanhóis construíram juntos, sem saber, o culto dela. Confira porque um esqueleto pode trazer mais esperança que o Papa. É história, misticismo e mais atual do que parece. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Bem-vindos de volta ao acampamento, pessoal. Sou Mark Gagnon. Obrigado por estar aqui na minha barraca, onde semanalmente exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo todo. Estou aqui com meu querido amigo Gabe nos controles. Gabe, como você está? Beleza. Galera, sem tempo a perder porque vamos mergulhar em um dos movimentos religiosos mais fascinantes, assustadores e polêmicos da atualidade. Isso é insano e a gente vai passar por tudo. Chama-se Santa Muerte. E nos últimos 30 anos, mais ou menos, esse movimento tem se espalhado pela América do Norte, América do Sul e pela região do Caribe. Mas no vídeo de hoje, vamos focar apenas no México e no santo esqueleto que conquistou o coração de milhões e milhões de pessoas. Mas de onde vem essa figura, certo? Talvez você já tenha visto a imagem antes. Bem, nós vamos investigar tudo. A palavra diáspora se refere a pessoas que foram dispersas de sua terra natal original. Neste caso, ela descreve os milhões de africanos que foram escravizados e forçados a deixar seu continente de origem. Essas pessoas deslocadas trouxeram suas crenças espirituais com elas, criando religiões como o Vodú no Haiti, a Santeria em Cuba, o Palo Monte Mayombe ou o Obey na Jamaica e o Espiritismo em toda a América Latina. E cada uma dessas tradições representa como o povo africano adaptou suas práticas espirituais originais para sobreviver em ambientes novos e muitas vezes hostis. Surpreendentemente, os pesquisadores mal arranharam a superfície quando se trata de estudar como essas tradições de raízes africanas podem ter influenciado o desenvolvimento de Santa Muerte. Tentar entender como diferentes tradições religiosas se misturam é como tentar montar um quebra-cabeça, não é? Não é simples, pois crenças espirituais não seguem categorias organizadas nem linhas do tempo claras. Podemos nos basear no que estudiosos descobriram sobre origens, símbolos e rituais de Santa Muerte para desvendar essas influências africanas ocultas. Quando tradições espirituais se combinam, não é por acaso. Pessoas escolhem deliberadamente quais ideias e práticas misturar. O que muitos estudiosos chamam de sincretismo é, na verdade, algo completamente normal. Isso acontece sempre que pessoas de diferentes origens se reúnem e precisam entender o mundo. No caso de Santa Muerta, vamos explorar como esse processo antigo criou algo totalmente novo, mas ainda muito familiar ao que veio antes. Historicamente, no México, aspectos da negritude foram excluídos das ideologias nacionalistas, apesar da presença massiva de africanos neste país conhecido como Nova Espanha. Escravos africanos foram trazidos para a Nova Espanha já em 1501, e durante os primeiros 200 anos de sua existência, ela recebeu em média 2/3 de todos os escravos africanos trazidos para a América Espanhola. A maioria desses escravos era composta por homens, o que acabou levando ao surgimento de filhos mestiços com mulheres indígenas. Os relacionamentos interraciais entre pessoas de descendência africana e a população nativa são multifacetados e complexos, e são ainda mais complicados pelo sistema de castas sempre presente na Nova Espanha colonial. O sistema de castas, uma hierarquia social baseada em classificação racial conhecida como colorismo, ainda influencia as relações raciais no México atualmente. Os donos de escravos espanhóis tinham que supervisionar o chamado treinamento religioso, pois a conversão do Novo Mundo era a prioridade da coroa espanhola e da Igreja Católica na época. Os escravos eram obrigados a serem batizados antes ou imediatamente após a chegada. E enquanto a religião ajudou a abolir a escravidão dos nativos, ela justificou a escravidão dos africanos ao associar a negritude à descendência dos cananeus amaldiçoados da Bíblia, que foram, segundo dizem, condenados à servidão perpétua. Isso estabelece uma dicotomia entre domínios sancionados e não sancionados dentro da sociedade colonial. Assim, um domínio sancionado seria o sistema judicial tendencioso ao qual a população estava sujeita, e o domínio não sancionado seria ocupado pela feitiçaria praticada pelos nativos, e provavelmente também pelos africanos recém-chegados.
A prática da feitiçaria no domínio não sancionado compensava o viés racial do judiciário no domínio sancionado ao permitir que os níveis mais baixos do sistema de castas buscassem tanto retribuição quanto cura. Essa atividade não sancionada continua até hoje, com praticantes de tradições da diáspora africana, assim como devotos da Santa Muerte, e na forma como eles tentam manipular o mundo em que vivem por meio de atividades rituais. Essas atividades rituais são sempre adaptadas ao contexto cultural, econômico e político de cada praticante para atender às necessidades que mudam. Esse aspecto da agência individual nas mãos dos historicamente oprimidos é o elo mais comum que liga o culto à Santa Muerte a outras tradições religiosas sincréticas, especialmente aquelas da diáspora africana. Então, o que significa Santa Muerte? Literalmente significa morte santa ou santa morte em espanhol. E a maioria dos estudiosos concorda que a melhor leitura é a de uma santa da morte, já que seus seguidores a veem como outros santos populares do México. Um santo popular difere de um santo oficial da Igreja Católica. Geralmente, são espíritos de pessoas mortas que se tornam famosas após a morte por milagres ou por algo que as destaca em certo lugar. O que os torna especiais é que são as pessoas comuns, e não a Igreja Católica, que decidem torná-los santos. Vale lembrar que na Igreja Católica os santos não são adorados. Eles são admirados e reverenciados por terem levado vidas exemplares, enquanto esses santos populares são adorados em várias partes do México. Outros dois santos populares esqueléticos existem na América Latina, San La Muerta na Argentina e Rei Pascual na Guatemala. Diferente dessas figuras masculinas, muitos não creem que Santa Muerte foi uma pessoa real. Em vez disso, ela representa a própria morte, como se a morte fosse essa força icônica e poderosa, sabe? E essa ideia não é necessariamente nova. Na Espanha, a morte há muito tempo é personificada como um esqueleto feminino chamado La Parca. Essa tradição de honrar santos populares na América Latina está diretamente ligada tanto às práticas indígenas quanto africanas de venerar os ancestrais após a morte. Kevin Fries, um pesquisador de Fort Leavenworth, descreveu o movimento da Santa Muerte como práticas ritualísticas oferecidas a uma personificação sobrenatural da morte. Isso é apresentado quase como um movimento religioso. Curiosamente, essa descrição poderia se aplicar, quero dizer, a várias religiões da diáspora africana também. Então, a teoria principal sugere que Santa Muerta vem dessas tradições espirituais africanas. Então, novamente, quando os escravizados vieram da África para o México, eles trouxeram com eles várias ideias diferentes de, você sabe, animismo ou politeísmo. E com isso começa a influenciar as áreas ao redor. E como mencionamos antes, santeria em Cuba, Paulo Monte Mayombe do Brasil, Vodú do Haiti. Todas essas religiões misturaram práticas espirituais africanas com o catolicismo ou o cristianismo. E é exatamente isso que vemos com Santa Muerte. Mais especificamente, Santa Muerte pode estar ligada a divindades africanas específicas, como Oiá, que é a deusa das tempestades na santeria, ou Yewa, a deusa do submundo na santeria, que entrega os corpos para Oiá. Ou a Santa Elendoc, que é a governante do cemitério no Palo Monte, semelhante a Oiá, ou a Amã Brigitte, um espírito do Vodú que também está ligado a Oiá. Então, todas essas diferentes entidades, espíritos ou divindades dessas religiões distintas também podem estar ligadas à ideia de Santa Muerte. Outra teoria remonta Santa Muerte aos antigos deuses astecas, dois deles, Meclantecutli e Meclantecuhtli, o Senhor e a Senhora dos Mortos. Essas divindades esqueléticas governavam Meclán, conhecido como o submundo asteca. E quando os colonizadores espanhóis chegaram, eles proibiram esse culto durante a Inquisição. A prática foi para a clandestinidade e pode ter ressurgido como culto à Santa Muerte nas últimas décadas. Outra teoria proposta por estudiosos mexicanos, incluindo David Romo, considerado o padrinho do movimento Santa Muerta, acredita que ela vem das imagens medievais europeias do ceifador sinistro. Durante os anos 1300, a peste negra matou 1/3 da população da Europa. Essa tragédia levou às primeiras imagens da morte como uma figura esquelética. Padres espanhóis trouxeram essa imagem para as Américas e a usaram para ensinar cristianismo a indígenas e africanos escravizados. Quando indígenas americanos e africanos escravizados viram essas imagens cristãs da morte, interpretaram-nas segundo suas crenças espirituais. Alguns grupos consideravam o esqueleto um santo. Indígenas e africanos foram astutos para manter suas religiões tradicionais sob o domínio espanhol. Eles disfarçavam suas divindades como santos católicos para manter práticas espirituais sem perseguição.
Essa estratégia de sobrevivência originou as tradições religiosas mistas atuais, como Santa Muerta. Pessoal, vamos fazer uma pausa. Tenho uma ótima notícia. Religion Camp agora tem produtos. Temos camisetas incríveis como essas que você vê aqui. Temos bonés, todos os tipos de estampas muito interessantes, não só para o cristianismo no qual fui criado, mas para todas as religiões: hinduísmo, sikhismo, islamismo, judaísmo, mormonismo. Na verdade, não sei se temos uma camiseta do mormonismo, mas talvez possamos trabalhar nisso se você sabe os santos dos últimos dias quiserem comprar. De qualquer forma, você pode conferir tudo aqui neste link. Também vamos deixar o link na descrição e nos comentários. Adquira agora e que a paz esteja com você. Quando os espanhóis dominaram o México, a Igreja Católica proibiu a adoração de santos esqueléticos na Inquisição. A prática foi forçada à clandestinidade, mas não sumiu totalmente. A primeira menção oficial de Santa Muerte aparece em documentos da Inquisição de 1790, provando que as pessoas continuaram a adorá-la em segredo. Depois disso, Santa Muerte desapareceu dos registros históricos por mais de 150 anos e só voltou a aparecer nos anos 40 ou 50, quando 4 antropólogos a mencionaram em suas pesquisas. Curiosamente, a Santa Muerte que esses pesquisadores descreveram era caracterizada pela cor vermelha e focava exclusivamente no amor e no romance. Seus seguidores a chamavam de, abre aspas, poderosa senhora do amor. O uso de cores específicas para diferentes pedidos é fundamental na santeria e no vodú, indicando influência africana em seu culto. Pesquisas das décadas de 1960 e 1970 confirmaram a disseminação do culto à Santa Muerte por todo o México. O que era uma prática oculta virou discretamente um fenômeno nacional. E hoje Santa Muerte chegou ao mainstream. Agora possui de 2 a 5 milhões de seguidores, número que segue crescendo. Altares estão espalhados pelo México e Estados Unidos, com Tepito, no México, permanecendo como principal centro de adoração. Até mesmo algumas igrejas católicas se tornaram menos resistentes à adoração de Santa Muerte, especialmente na forma branca. Isso é chocante porque a Igreja Católica Oficial já a condenou como satânica no passado. Também vale ressaltar que religiões de origem africana costumam adotar santos e divindades locais. Esse tipo de mistura religiosa é bem comum nessas tradições. A grande mídia costuma ligar Santa Muerte ao tráfico de drogas, mas a realidade é bem mais complexa. Pessoas de todas as classes sociais a veneram, desde donas de casa até empresários e estudantes. E um dos motivos de sua popularidade é sua flexibilidade moral. Ao contrário de muitos santos católicos tradicionais, Santa Muerte não julga os pedidos de seus devotos, seja alguém pedindo amor, dinheiro, proteção ou até mesmo vingança. Ela é vista como disposta a ajudar sem críticas morais. Essa postura sem julgamentos reflete várias tradições religiosas afro-caribenhas, como santeria e vodú. E nessas religiões, os espíritos chamados de Orquilas ou Iwa são vistos como acessíveis porque possuem características quase humanas. Eles apreciam prazeres terrenos e entendem os desejos humanos. E Santa Muerte foi completamente mexicanizada por seus seguidores. Ela aprecia, sabe, comidas tipicamente mexicanas, como tequila, charutos, chocolate. Seus seguidores também atualizam constantemente seu guarda-roupa com novos estilos e cores. E essa personalização não é, novamente, algo exclusivo da Santa Muerte. Na santeria cubana, as roupas dos orixás africanos foram adquirindo um visual europeu ao longo do tempo. E os seguidores seguem adaptando esses guarda-roupas até hoje. A popularidade recente de Santa Muerte cresceu junto aos problemas políticos e econômicos do México. O país está enfrentando, sabe, o aumento da violência dos cartéis de drogas e a incapacidade do governo de controlar o crime, além de desastres naturais, epidemias e a diminuição do turismo devido a preocupações com a segurança. Essas dificuldades refletem as adversidades enfrentadas por muitos no México ao longo da história. Quero dizer, obviamente é um exemplo muito pior, mas os africanos escravizados, quando chegaram ao Novo Mundo, essas pessoas deslocadas recorreram às suas tradições espirituais e buscaram nelas a sobrevivência. Mexicanos modernos recorrem à Santa Muerte por proteção e orientação, e é isso que torna esse fenômeno tão interessante. Santa Muerte é cultuada tanto por quem está no tráfico quanto por quem busca proteção contra esses mesmos criminosos, e essa contradição explica sua popularidade. Ela é flexível e atende todos sem julgamentos. O culto à Santa Muerte não tem igreja ou organização oficial, mas não é desorganizado. Os rituais são bem estruturados e detalhados. Muitos livros de orações e guias foram criados para ajudar os seguidores a cultuá-la corretamente. Os devotos da Santa Muerte a consideram protetora, mas não buscam iluminação espiritual como em outras religiões.
Eles preferem favores e recompensas concretas, como proteção contra inimigos, ajuda para encontrar o amor, sucesso nos negócios ou cura de doenças. E aqui está uma regra fundamental. Tudo o que você pede à Santa Muerte tem um preço. Quanto maior o seu pedido, maior precisa ser a sua oferta. É como uma transação espiritual. Você oferece algo valioso e ela te ajuda em troca. Então, os seguidores desenvolveram maneiras específicas de pedir ajuda. Eles desenvolveram velas coloridas. Então, velas de cores diferentes representam tipos diferentes de pedidos. Por exemplo, velas vermelhas simbolizam amor, brancas proteção, pretas vingança, ou podem ser feitas oferendas materiais. Assim, as pessoas levam presentes ao altar conforme suas necessidades. E quanto mais valioso ou significativo for o presente, maiores são as chances de que o desejo seja atendido. Alguns seguidores tatuam Santa Muerte como oferenda de pele e sangue. Outros usam joias com sua imagem ou carregam pequenas estátuas para proteção. Aqui as coisas se complicam. Muitos seguidores de Santa Muerte também se consideram católicos e usam orações católicas tradicionais ao falar com ela. Eles invocam a Trindade e até usam terços ao redor das estátuas dela. A Igreja Católica condena o culto à Santa Muerte, chamando-o de satânico e afirmando que não pertence ao cristianismo. E apesar disso, algumas igrejas menores em áreas rurais específicas até começaram a usar parte da iconografia da Santa Muerte em alguns de seus cultos. Essa mistura do catolicismo com práticas não católicas também ocorreu na santeria e no vodú em várias partes do mundo. A preparação do altar para a Santa Muerte é bem específica. Você pode oferecer dinheiro em espécie para mostrar seriedade ou flores frescas, de qualquer tipo, desde que estejam frescas para demonstrar respeito. Você pode oferecer álcool no copo apropriado, nunca direto da garrafa. Charutos e cigarros devem ficar acesos no altar. E este é um ritual comum de purificação que envolve soprar fumaça sobre a estátua. Isso também é feito na santeria e no vodú. As frutas podem ter a cor personalizada para combinar com os pedidos mencionados. Pão, água e incenso estão entre as oferendas mais importantes para o altar. A água também merece uma menção especial, porque de certa forma é considerada a oferenda mais importante. Ela deve vir direto da torneira, não deve ser água engarrafada, e não pode acabar. Manter água fresca no altar demonstra devoção e respeito contínuos, e o que torna o culto à Santa Muerte único é o quão pessoal e direto ele é para os devotos. Os devotos não recorrem a padres nem à igreja como intermediária. Eles estão construindo, uma relação direta e de muitas maneiras pessoal com o que acreditam ser um espírito, uma força poderosa que eles esperam vai ajudá-los a resolver problemas do mundo real. E essa abordagem prática e direta da espiritualidade reflete o que vemos em várias religiões da diáspora africana, onde as pessoas buscam a ajuda de espíritos ou ancestrais falecidos para enfrentar diferentes dificuldades do dia a dia. A história de Santa Muerta mostra como as pessoas mantêm e adaptam tradições em situações difíceis. E o que vemos em sua adoração não é apenas um movimento religioso mexicano moderno, mas também um exemplo vivo de como práticas espirituais indígenas, africanas e europeias se misturam ao longo dos séculos, para criar algo completamente novo, mas profundamente enraizado no passado. Então, enquanto a mídia pode retratar que a adoração à Santa Muerte como perigosa ou criminosa, a realidade é, um pouco mais complexa do que isso. Seus seguidores vêm dos mais diversos perfis e recorrem a ela por diferentes necessidades. Então, quer você acredite ou não que Santa Muerte é uma força real, ou que realmente pode realizar coisas, ou que talvez seja satânica, é importante reconhecer que a adoração dessa divindade, ou desse ser, ou dessa ideia, é real para milhões de pessoas em todo o México. E ao invés de, simplesmente descartar isso, eu acho que vale a pena tentar entender o que realmente está acontecendo. Isso é satânico? Parte de mim, como católico adulto, fica assustado com todos esses tipos diferentes de vodú e coisas assim. Eu não mexo com nenhum tipo de magia negra. Então, pra mim, esse aqui já é um pouco demais. Mas vai saber, se você pratica Santa Muerte e está nos comentários, eu adoraria saber o que você acha. Por favor, comente. Estou errado aqui? Estou sendo julgador por minha criação católica repressiva? Ou tem algo aqui que é mais parecido com vodú ou palo mayombe? Tem alguma coisa, tem algo que parece sombrio nisso? É preciso oferecer algo para receber algo em troca? Eu não sei, mas talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Talvez minha pesquisa aqui não esteja completamente correta. Então, por favor, me informem, deixem um comentário, eu vou ler todos eles e vejo vocês na próxima vez. Muito obrigado. Paz! E aí, pessoal? Aviso rápido. Se você curte Camp Gagnon ou Religion Camp, tem uma ótima notícia. Vamos lançar History Camp.
Este é o canal para explorarmos os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Nikola Tesla, figuras históricas que na escola pareciam chatas, mas aqui não. Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes da nossa história têm. Então, se você estiver interessado, por favor, se inscreva no canal do YouTube, o link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Nos dê uma avaliação alta, isso ajuda muito o programa.